Olá amigos do Vanguarda Espírita. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre Allan Kardec e um pouco da sua biografia. Do livro O que é o Espiritismo, escrito por ele, Allan Kardec, em 1859, nós tiramos alguns tópicos que eu acho interessante conversar com vocês, para que possam saber um pouco mais das nuances do homem Allan Kardec. Muitas pessoas se interessam pelo Espiritismo e também manifestam muitas vezes o pesar de não terem mais informações sobre Allan Kardec. Não somente a sua biografia é pouco conhecida, senão que ainda está por ser escrita, muito ainda está por ser escrito. A inveja e o ciúme semearam sobre ela os mais evidentes erros, as mais grosseiras e as mais imprudentes calúnias. Com efeito, foi em Lyon, em 3 de outubro de 1804, nasceu de antiga família lionesa o nome de Rivail, aquele que devia mais tarde ilustrar o nome Allan Kardec e conquistar tantos títulos, a nossa profunda simpatia e o nosso filial reconhecimento. Rivail de Nizard fez em Lyon os seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar em Yverdun, Suíça, com o célebre professor Pestalozzi, de quem cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos, colaborador, inteligente e dedicado. Muitíssimas vezes, quando Pestalozzi era chamado pelos governos, um pouco de todos os lados, para fundar institutos semelhantes ao de Yverdun, confiava a Denizard de Rivail o encargo de o substituir na direção da sua escola. O discípulo tornado mestre tinha, além de tudo, com os mais legítimos direitos, a capacidade requerida para dar boa conta da tarefa que lhe era confiada. No mundo das letras e do ensino, que frequentava em Paris, Denizard de Rivail encontrou a senhorita Amélie Baudet, professora com diploma de primeira classe. E senhora Amélie Baudet, nascida em 23 de novembro de 1795, conquistou a simpatia de Allan Kardec com a sua inteligência, com a sua maneira cândida de ser e também com todo o conhecimento que ela tinha e de onde ela provinha, de uma família muito bem estabelecida. Casaram então em 6 de fevereiro de 1832. Membro de várias sociedades sábias, notadamente da Academia Real de Arras, foi premiado pelo concurso em 1831. Allan Kardec escreveu obras de relevância, tendo sido essas diversas obras adotadas pela Universidade de França. Em 1854, o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, os princípios da doutrina espírita que aconteciam então em Paris naquela época. O Sr. Fortier, amigo de Rivail, foi quem lhe disse e explicou os primeiros fenômenos, não é, da doutrina. Ele mantinha contato com esse Fortier, esse senhor, por razões de estudos do magnetismo, né? O qual o Sr. Fortier era já desenvolvido no assunto. No ano seguinte, começo de 1855, ele encontra um Sr. Carlotti, também amigo dele, que discorreu durante 1 hora acerca dos fenômenos que estavam acontecendo ali em Paris. Allan Kardec, ou Rivail, até então ele não tinha adotado o nome de Allan Kardec, ele
escutou atentamente o que o seu amigo estava, enfim, colocando para ele, mas não houve um grande entusiasmo em aceitar todo o entusiasmo do amigo. Então, um pouco mais adiante, ele foi convidado a fazer parte de uma reunião. E diz o seguinte: foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo. Menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então o tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias pré-concebidas, procurava remontar às causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Compreendi desde o início a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão contravertido do passado e do futuro, a solução do que havia procurado toda a minha vida. Era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Preciso, portanto, se fazer agir com calma, com cautela, e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar arrastar pelas ilusões. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria e nem a opinião a respeito daquilo que falavam, que era apenas devido ao estado de adiantamento em que se encontravam. Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível. Ambiente era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado deste mundo, seus costumes, se assim podemos exprimir. Uma noite, depois de algum tempo, seu espírito protetor lhe disse o seguinte: essa comunicação deu-se através de um médium e era uma comunicação pessoal para ele, Rivail, dizendo que numa precedente existência ele era um amigo de Rivail nas Gálias, que hoje chama-se França, e que nesta época o nome de Rivail era então Allan Kardec. E como a amizade que ele havia votado só fazia aumentar, prometia-lhe esse espírito secundá-lo na tarefa a que ele era chamado e que facilmente levaria a bom termo. Em 1856, o Sr. Rivail frequentou as reuniões espíritas que se realizavam à rua Tiquetone, na casa do Sr. Roustan, com Mademoiselle Jaffé, médium com comunicações muito interessantes. Esse trabalho foi efetuado, a princípio nas sessões ordinárias, mas a pedido dos espíritos e para que fosse consagrado mais cuidado, mais atenção a esse exame, foi continuado em sessões particulares. Abre aspas, o Sr. Rivail, e diz o seguinte: não me contentei com essa verificação e os espíritos haviam recomendado, tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns, toda vez que se oferecia ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais melindrosas, mais duvidosas. E foi da comparação e da fusão de todas estas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos,
a qual apareceu em 18 de abril de 1857. Este livro é o primeiro livro da nossa doutrina espírita. E após este livro, de muito sucesso, ele revê esta edição e a lança, não é? Relança, na verdade, com uma obra totalmente revisada e que nós a conservamos tal como ele revisou até os dias de hoje. Ele inicia também um outro projeto chamado Revista Espírita e lançou o primeiro número sem absolutamente ter nenhum sócio, não ter ninguém que pudesse dar alguma opinião para ele. Mas esta revista, de muito sucesso, ficou em publicação durante 11 anos. Ele vai então à casa, num belo dia, do Sr. Boldin. E esse Sr. Boldin diz para ele que, na dúvida que ele havia considerado ao Sr. Boldin de alguns ruídos que estavam acontecendo na casa dele no dia anterior, notados também pela sua esposa, o Sr. Boldin disse que era um espírito familiar e que estava ali naquele momento e que a partir de então ele, esse espírito, numa comunicação dada naquele dia ao Sr. Boldin e Allan Kardec, disse que estaria com ele durante todos os meses, durante 1/4 de hora por dia, e chamar-se-ia Verdade. O Sr. Rivail, então, já com o codinome de Allan Kardec, pergunta a esse espírito, diz o seguinte: o nome de verdade que tomais é uma alusão à verdade que procuro? A resposta é a seguinte: talvez, ou pelo menos, é um guia que te há de auxiliar e proteger. Pergunta novamente para ele Allan Kardec: animastes alguma personagem conhecido na Terra? A resposta é a seguinte: disse-te que para ti eu era a verdade. O que da tua parte devia importar descrição? Não saberás mais do que isto. Então Allan Kardec trava conhecimento com esse irmão que já o acompanhava e que haveria a partir de então aquela comunicação na casa do seu Boldin, tornar-se o guia de Allan Kardec nesta obra que ele estava então iniciando. Quando Allan Kardec pergunta, faz essas considerações a este irmão, ele também quer saber das dificuldades que ele teria com esta missão, não é? E a médium Aline, Mademoiselle Aline, em 12 de junho de 1856, na casa dela, faz a seguinte pergunta: se ele, Allan Kardec, gostaria de reportar-se com alguma questão para o Espírito Verdade. E Allan Kardec pergunta: quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? A resposta é a seguinte: não, mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que seja suficiente publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assolarão terríveis calúnias, ódios implacáveis. Inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição.
mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante, que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Pois bem, mais de um recua quando em lugar de uma vereda florida não encontra sob os seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. É preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, a humildade, a modéstia e o desinteresse, porque abatem os orgulhosos e presunçosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança, firmeza inquebrantável. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. E na realidade, Allan Kardec cumpriu a sua missão, deixou para o Espiritismo como codificador de todas as mensagens doutrinárias, tudo o que precisamos para continuar na doutrina. Em breve, nós falaremos mais sobre Allan Kardec e o começo da doutrina espírita. Muito obrigado a todos.